tenho acesso local aos dados, seja através de um celular, seja de um computador, de um tablet ou um notebook, o acesso é local aos dados. Se eu não estou conectado à internet, a única coisa que eu posso fazer é escrever e ler dados no dispositivo de armazenamento local. Então, isso limita demais a minha ação, porque eu só posso ter acesso àqueles dados se eu tiver acesso ao equipamento. Se eu perder o equipamento for danificado, consequentemente eu terei um sério risco de perder todos os dados que eu tenho trabalhado. Então, vamos entender como é que funciona a computação de nuvem. Tal como acontece com a nuvem, por isso que vem o nome computação de nuvem, uma nuvem no céu ela pode ser observada por diferentes pessoas, em diferentes locais. E aí eu posso fazer essa comparação, utilizar esse paradigma para computação. É só eu substituir a nuvem pela internet. Quer dizer, quando eu digo que eu estou trabalhando em computação de nuvem, é porque eu estou tendo acesso remoto a dados. Quer dizer, embora eu ainda tenha condição de acessar os dados locais dos meus dispositivos, na realidade eu dou prioridade a acessar dados remotos que estão estocados num servidor, acessados através da internet, seja qual for o dispositivo. Quer dizer, eu posso ter esses dados acessados a partir do meu celular, a partir do meu desktop, do meu tablet, do meu computador pessoal, do meu notebook. E eu acessando esses dados que estão armazenados num lugar único, num servidor, pelo menos lugar único do ponto de vista conceitual, eu tenho o conceito de computação de nuvem, também denominado Cloud Computing, em inglês. Bem, vamos continuar. É justamente por isso, quer dizer, se eu tenho acesso à internet, a uma série de serviços e dados que eu posso ter acesso através da internet, então isso abre caminho para eu ter acesso a diversos tipos de informação de forma distribuída. Eu tenho acesso ao e-mail, eu tenho acesso à agenda, a fotos, a documentos, seja num formato web, seja em formato proprietários, como Word, Excel, PowerPoint. Eu posso ter acesso a vídeos públicos colocados no YouTube. Eu posso ter acesso a vídeos privados colocados com trava de acesso. Serviços web como Facebook, Twitter, noticiários, informações em geral. Quer dizer, tudo isso eu tenho acesso remoto à informação. E isso me traz uma série de vantagens quando eu estou lidando com computação de nuvem. Principalmente porque eu tanto posso pegar essas informações e estocar localmente, como eu posso esquecer o estoque local e ficar usando apenas as informações que estão na nuvem, apenas as informações que estão na internet. Dessa forma, eu posso também ter a vantagem de compartilhamento, porque os dispositivos não necessariamente são todos meus. Eu posso, por exemplo, ter um conjunto de informações na internet e fazer com que essas informações sejam compartilhadas de forma controlada com outras pessoas. Quer dizer, João, por exemplo, ele pode acessar os dados dele que estão na nuvem de forma a ter um acesso restrito a ele, mas ele pode pegar parte dessas informações e compartilhar com Sofia, que acessa através de um computador ou de um tablet, como aqui é demonstrado. E eu posso ainda dizer assim, não, essas informações aqui, parte delas eu ainda vou compartilhar com Carlos, que acessa através de um notebook. Quer dizer, dessa forma eu posso ter um trabalho colaborativo, porque essas informações podem ser acessadas por Sofia apenas para leitura, mas também eu posso permitir que Sofia altere alguma informação, dando a ela essa prerrogativa através de sistemas de acesso restrito. Então, dessa forma, eu tenho uma grande vantagem em ter minha informação na nuvem, em ter meus dados na internet. É que eu posso fazer a implementação de trabalho colaborativo, o que vai aumentar a minha produtividade de trabalho.
Existem muitos fornecedores de computação de nuvem. Amazon, Rackspace, Microsoft, Google, diversos outros eu poderia citar, HP, IBM, Sun Microsystems, Oracle e por aí vai. Agora, duas se destacam, que é a Microsoft e o Google, porque são essas duas que fornecem em larga escala e são mais conhecidas pela grande parte da população. Então, é importante você observar o destaque que essas duas empresas têm em termos de fornecimento de computação de nuvem. Gente confiando cada vez mais em colocar documentos pessoais, muitas vezes muito importantes, na nuvem, colocando, armazenando no Google Docs, armazenando até mesmo como arquivo anexo a e-mail. Você vê grandes empresas aderindo à computação de nuvem, deixando aquela dor de cabeça de gerenciar toda uma estrutura tecnológica local para simplesmente colocar tudo na nuvem. E você vê, quer dizer, na realidade é um conjunto de fatores que leva a você pensar que essa coisa dá certo porque está todo mundo indo para a nuvem, seja pessoal ou corporativamente, seja como clientes, seja como fornecedores. E aí me resta concluir com a seguinte afirmação. Se você experimentar computação de nuvem na sua plenitude, gozando de todas as vantagens que ela oferece, muito provavelmente você dispensará o paradigma da computação local, porque você perceberá que é muito mais vantagem em todos os aspectos. Então, primeiro a gente deve refletir em relação à computação em nuvem que ela é uma inovação, né? Não é à toa que nós estamos com um debate intenso em relação a essa nova sistemática, né? Primeiro que a equação orçamentária, tanto no meio privado quanto público, leva a uma reflexão de que realmente nós precisamos ter o recurso melhor aplicado, né? A gente não pode ficar replicando esforços, tem que haver reuso. E a proliferação de data centers e empresas que são continentais, que têm abrangência nacional, começa a se tornar um incômodo lá na equação orçamentária, né? Então a computação em nuvem ela vem sim proporcionar uma melhor gestão dos ativos e tirar um maior proveito, né, dos investimentos em TI. Dentro do governo não é diferente. E a busca é exatamente a modernização, a padronização e a gestão mais adequada, né, da infraestrutura e do uso. E permitir também, né, que a nuvem traz, além de tudo, além da racionalização de gastos, ela traz uma maior eficiência do ponto de vista do usuário, porque você incomoda menos, você não fica atualizando o software, você tem sempre disponível, você tem mobilidade, você tem facilidade, né, em relação ao usuário. Mas nós também precisamos olhar esse lado que ela é uma inovação, né? Um dos últimos debates que eu vi, a apresentação do Gartner, né, ele coloca, né, assim, a nuvem como uma inovação muito pesada. Então ele, por exemplo, menciona que comparativamente é uma alteração desde lá do PC, do 286 para um tablet hoje, né? A mudança da gestão tradicional da informática para a nuvem. Então é um desafio grande. Agora, por outro lado, a gente também precisa analisar que a indústria está se movendo, se torna uma vantajosidade muito grande, então várias empresas já nascem nesse novo negócio, e ou nós planejamos a adoção ou nós seremos incorporados por ela. Então tem muito disso também. Tem o lado também que nas compras públicas e no poder de compra do Estado, nós devemos induzir a cultura. Então, esta também é uma outra frente que nos leva a refletir sobre a nuvem. E o que é que nós estamos fazendo? Por que eu falei que diárias de passagens é um dos exemplos? Primeiro, pela arquitetura atual, pela forma como o processo está estruturado na gestão. E o outro aspecto que nós precisamos refletir é em relação às informações mesmo, segurança na nuvem, né? É por isso que nós incentivamos muito as estatais federais, que certamente continuarão sendo os grandes repositórios das informações críticas do governo.
né, tanto o Serpro quanto o Dataprev, principalmente, e outras, né, que são verdadeiras empresas de TI, né, muito bem evoluídas, muito bem estruturadas, como o IBGE, o IPEA, né, em menor escala, mas com um parque tecnológico bastante avançado também. Então, estas empresas estatais federais, principalmente o Serpro e a Dataprev, são os nossos polos de debate, onde vamos fazer os nossos laboratórios, onde vamos incentivar a nuvem. O Serpro, inclusive, dedicou esse projeto, essa pesquisa, para ser intensificado no Rio de Janeiro, inclusive como uma expectativa, né, de se tornar um polo de excelência no provimento de computação em nuvem para a administração federal. Então, e a gente incentiva e patrocinamos. Nós temos um trabalho conjunto, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério do Planejamento, com participação de vários órgãos federais, né, e com forma de incentivar a adoção da computação em nuvem. O que eu vejo, assim, que é extremamente relevante, para mim, diárias e passagens, por exemplo, não entraria no rol daquela nuvem privativa de governo. É uma gestão administrativa, já é um processo que na legislação é terceirizável. Então, quando eu estiver informatizando processos que lá na legislação já é considerado item terceirizável, daí entra manutenção predial, limpeza, vigilância, né, diárias e passagens aéreas, né, eu também posso, sim, se eu vier a contratar como serviço, e buscar numa nuvem que seja privada. Se o mercado tiver oferta, tiver um serviço que é vencedor, tem economicidade, eu posso adquirir no mercado, no conceito de nuvem, fazer a licitação e comprar como serviço. Não ficar licenciando o software, não ficar consumindo infraestrutura interna e acessar via web, né? O conceito da nuvem é fantástico nesse sentido, que é ser estritamente web, não estar sujeito a intempéries de fim de ano, performance inadequada, tem que estar disponível, acessível e ser utilizado via web, né? Com toda a rotina de segurança, autenticação, e a gente pode buscar esse serviço no mercado. Essa é a expectativa nossa. Então a gente pode deduzir que, tirando os sistemas estruturantes hoje no governo, todo o resto poderia estar na nuvem? São candidatos, né? São candidatos. O que a gente, lógico que nós vamos reservar os sistemas críticos, que é um trabalho belíssimo, inclusive puxado, né, pelo Gabinete de Segurança Institucional, que estabeleceu as estruturas críticas de tecnologia da informação, né? Então entra, lógico, todo o portfólio lá do Ministério da Fazenda, Tesouro, Receita, né? E do Ministério do Planejamento, um leque de sistemas estruturantes também, né? O orçamento, né? Recursos humanos, né? São processos que esses devem evoluir, precisam incorporar a nova metodologia de gestão, mas permanecerem nas entidades federais de processamento de dados, né? Mas não deixando de aderir ao processo da nuvem de governança, né? Compartilhando recursos, sendo 100% web, disponível a qualquer tempo, e não ficar sujeito à obsolescência, tem que ser escalável, tem que ser ampliado com o avião em voo. Esse é o conceito da nuvem, né? Você não pode interferir para o usuário em processos de paralisação. Então nós precisamos buscar essa meta de transformar as arquiteturas aptas a aderirem ao processo da computação em nuvem e eleger aquelas que são passíveis de buscar no mercado como forma de modernização, de agilidade, de buscar o incentivo, inclusive, de um processo de gestão brasileiro para essa nova dinâmica da gestão de TI no mercado. Só para esclarecer, o grande data center que o Serpro vai montar no Andaraí, no Rio de Janeiro, para essa questão da nuvem, ficaria encarregado de guardar todas as informações do governo, inclusive, por exemplo, as informações que hoje estão em poder da Datamec, da Dataprev, por exemplo, ou guardada as unidades que existem hoje no governo, o Serpro ficaria apenas com uma parte dessas informações? Bom, Luiz, o que eu vejo, assim, isso é no campo ainda da
projeção, da teoria, né? É que o que nós precisamos também trabalhar é que o conceito da nuvem com interoperabilidade, né? Então eu acho que para o usuário interno do governo que está planejando seus negócios, que está viabilizando a melhoria do atendimento do serviço ao cidadão, ele não precisa ter essa dependência de que a nuvem é do SERPRO ou é da DataPrev. Mas isso é viabilizado do ponto de vista da interoperabilidade das aplicações, né? Que já nascem em nuvem e já nascem com esse conceito interoperável. Mas eu acho que o negócio de cada uma das estatais federais está muito bem definido, quer dizer, a DataPrev com uma especialização muito grande no leque previdenciário, que é um mundo, né? Toda a parte social do governo, e toda a parte social, a parte do NIS, a parte dessa gestão social, e o SERPRO com sistemas estruturantes, com Tesouro, com a Fazenda, e já com algum peso com esses processos do planejamento também, apesar de que mais de 80% do esforço dele é relacionado à Fazenda. Eu ainda, mesmo com a nova dinâmica, né, da gestão da computação em nuvem, eu ainda acredito que, do ponto de vista de negócio principal, cada um vai ficar na sua especialização. A diferença é que nós vamos ganhar em mais interoperabilidade. E, principalmente, com as novas aplicações, elas poderão ser intercambiáveis e assim, estar presentes não só nas estatais federais, mas muitas delas, pelas características de que poderão ser terceirizáveis, poderão inclusive ser adquiridas no mercado, né? Eu acho que esse é o tom que a gente espera e que a gente vai intensificar o debate, inclusive em sua regulamentação.